Aproveitar aqui e fazer minha chamadinha. Ana Luísa, Beatriz, Bruna, Juliana, Cauã, Levi, Murilo Aguiar, Pétala. Guardar mais um pouquinho aqui, que tem muita gente para entrar. Por enquanto, aqui nós temos 8 participantes. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, vou espelhar aqui a apostilinha para vocês acompanharem comigo. Deixa eu subir aqui. Vejam aí se vocês estão enxergando a apostilinha. Estão enxergando aí? Sim. Turma, aí na página 51 tem esse experimento, que a gente não vai conseguir fazer agora, mas quando nós voltarmos a gente até faz lá no laboratório, né? Esse experimento é para verificar a influência da polaridade na solubilidade das substâncias. Então, o que é feito aqui nesse experimento? É feito uma espécie de teste com a gasolina. O que acontece na gasolina, né? Nós temos na gasolina uma mistura. Essa mistura é de gasolina com etanol, com álcool. O álcool de álcool combustível, né? A Agência Nacional de Petróleo, aqui no Brasil, determina que nós adicionemos à nossa gasolina uma certa porcentagem de etanol. É em torno aí, oscila em torno de 25%, às vezes um pouco mais, 26%, isso dependendo aí do ano e da disponibilidade de álcool, né, nas usinas. Esse álcool é adicionado na gasolina para ter um efeito que nós chamamos de antidetonante. É então um efeito que visa, né, a fazer com que a octanagem da gasolina melhore. Antigamente não se colocava esse álcool na gasolina brasileira, utilizava-se outra substância para ter esse efeito antidetonante, para aumentar, né, a performance dos motores lá com esse combustível. Adicionava-se uma substância que era chamada chumbo tetracloreto, né? E essa substância tóxica, né, acabava sendo um poluente perigoso, e aí ele foi proibido de ser utilizado. Nos Estados Unidos, eles também colocam antidetonante na gasolina deles, mas eles utilizam lá um éter, é um outro tipo de substância, né, que tem esse mesmo efeito que o nosso álcool aqui. Então, essa proporção de etanol que é colocada na gasolina tem por objetivo aumentar a octanagem da gasolina. Ele tem um efeito antidetonante, fazendo com que a combustão dessa gasolina dentro dos pistões do motor seja mais eficaz, mais eficiente, né? Aproveitando melhor a energia que é gerada na compressão dos gases, compressão e descompressão dos gases durante a queima da gasolina lá dentro do pistão. E o que acontece? Pô, gasolina e álcool. O álcool se mistura na gasolina, tanto que a gente prepara essa mistura para colocar essas gasolinas aí nos postos de combustível, né? Quanto que é colocado nesse álcool? É exatamente isso que é descoberto aqui nesse experimento, né?
Então, nesse experimento, você vai preparar uma amostra de gasolina, vai usar uma proveta de 100 ml, né, com tampa, vai preparar uma solução saturada de cloreto de sódio, 10% massa-volume, ou seja, você vai preparar uma solução de água com sal, né, sal comum, cloreto de sódio, e aí você vai fazer esse experimento, que vai ser o quê? Colocar 50 ml de gasolina comum em uma proveta graduada de 100 ml. E aí depois você vai acrescentar aquela solução aquosa de água com sal, né? Até você atingir 100 ml na proveta. Quando você faz isso, o que vai acontecer? O álcool que está lá misturado na gasolina, ele tem uma preferência de se misturar melhor com a água. Por que isso acontece? Porque a molécula do álcool, ela tem uma polaridade. E a molécula de água também tem polaridade. Enquanto que a molécula de gasolina, que é um hidrocarboneto, um derivado de petróleo, é uma molécula que é apolar. O álcool consegue se dissolver na gasolina porque na estrutura da molécula de álcool tem uma ponta nessa molécula que tem carbonos, né? Tem 2 carbonos ali, e aquilo dá uma certa afinidade para se misturar, para se dissolver com a molécula de gasolina. Mas, se você coloca água, essas moléculas de álcool preferencialmente vão se ligar, se misturar com as moléculas de água por causa da polaridade. Então, o que vai acontecer? Depois que você deixar um certo tempo em repouso, vai formar na sua proveta 2 fases. Uma fase vai ser uma solução aquosa, que vai ficar na parte de baixo, porque a água é mais densa do que a gasolina. E outra fase, vai ficar em cima, que é a fase que contém a gasolina, agora sem o álcool. Então, todo o álcool que estava misturado na gasolina vai passar para a água, vai migrar para a fase da água. E aí você vai medir, no final, né, quanto que a fase aquosa, quanto que ela atingiu em volume. Então, quando você completou com água, você completou com 50 ml de água, né? Os 50 ml de gasolina. Depois que você misturou os dois, todo o álcool que estava na gasolina passa para a água e a fase que tem água vai ficar maior. Vai aumentar lá para 65 ml, 68 ml. E a partir disso, você faz uma medida, né, de porcentagem. E essa porcentagem que você vai encontrar no seu teste, se a gasolina for de boa qualidade, né, vai ser alguma coisa em torno de 27,5% de álcool, né? 28%, vai oscilar em torno desse valor. Se essa medida fugir muito desse valor de 27,5%, significa que a sua gasolina está batizada, né? Eles podem ter colocado nela algum solvente que não seja gasolina, né? Ou podem ter adicionado mais álcool do que é o permitido. Então, aí, nesse caso, você vai encontrar uma gasolina adulterada. As perguntas que ele faz aqui, então, são as seguintes, né? Dentro dessa análise que você fez no experimento. Considerando o álcool como a única substância adicionada à gasolina, explique o que foi observado quando a mistura de gasolina comum com a água foi agitada. Então, vocês vão perceber que naquela mistura vão se formar 2 fases. A fase que fica embaixo, mais densa, vai ser a mistura de água com álcool que saiu da gasolina, e a fase que fica em cima, superior, vai ser da gasolina pura, menos densa, então vai ficar na parte de cima da proveta. O item B. Após a agitação da mistura, por que aumentou o volume da fase incolor? Justamente porque o álcool que estava misturado na gasolina migrou, passou para a água. Então a fase incolor aumenta de volume, porque aí eu vou ter água com álcool. Por que o álcool, sendo uma substância anfifílica, se dissolve preferencialmente na água? O que é uma substância anfifílica? É uma substância que tem na sua molécula um lado polar e um lado apolar. Então ela tem as 2 propriedades ao mesmo tempo. Então uma substância anfifílica pode se dissolver
em um solvente polar, como a água, e também num solvente apolar, como é o caso da gasolina. Então, essa é a nossa molécula anfifílica. E o álcool é uma molécula anfifílica. Mas ele vai se dissolver preferencialmente na água, porque o caráter polar do nosso álcool, que tem lá uma hidroxila, um oxigênio ligado ao hidrogênio diretamente, né? Uma ponta muito polar, vai ter uma preferência, então, de se ligar, de se combinar com outra substância que também seja polar, no caso a água. No entender, com a realização do experimento, surgira um método adequado para separar as fases do sistema. Como que eu posso separar aquelas fases? Eu posso usar um funil de separação, um funil de bromo, que é aquele funil que tem aquela torneirinha, né? Eu coloco a mistura ali, a água com o álcool, que é a fase mais densa, vai ficar na parte de baixo, a gasolina vai ficar na parte de cima, sobrenadante. Eu abro a torneirinha, tiro a água e o álcool por baixo ali primeiro e depois separo a gasolina. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos com esse teste da gasolina? Nós chegamos à seguinte conclusão. Eu tenho substâncias que são formadas por moléculas que podem ser moléculas polares, no caso da água, e também por moléculas apolares, que é o caso da gasolina. Qual que é a regra de solubilidade? Que regra de solubilidade seria essa? Como que eu sei que se uma substância pode se misturar, se dissolver em outra? Pela polaridade. Então, a regra que nós temos aqui é chamada de regra da semelhança. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, substância polar se dissolve em substância polar. E substância apolar se dissolve em substância apolar. Então, semelhante dissolve semelhante. Se eu pegar uma substância que é formada por moléculas polares e tentar dissolver numa outra que é formada por moléculas apolares, não rola. Não há solubilidade. Então, o exemplo que ele mostra para nós aqui, a mãozinha do nosso mecânico cheia de graxa, essa graxa é uma substância que é derivada do petróleo. E é uma substância, então, formada por moléculas apolares. Eu não consigo remover a graxa da mão do mecânico usando água, porque a água é formada por moléculas polares. Então, polar não vai dissolver apolar. Eu consigo remover a graxa da mão do mecânico se eu utilizar um solvente formado por moléculas apolares. Que solventes poderiam ser esses? Querosene, gasolina, por exemplo, que são derivados do petróleo. Então, veja uma coisa interessante. Onde é que eu tenho, na prática, solventes aí que são polares e apolares? Quem são os apolares? Todos os derivados de petróleo são moléculas apolares. Gasolina, óleo diesel, querosene, graxa, parafina, todos os derivados lá do petróleo, as frações do petróleo, são formadas por substâncias, né, que têm moléculas apolares. Os óleos, as gorduras, também são todas formadas por moléculas apolares. Tudo quanto é óleo, tudo quanto é gordura, tudo quanto é derivado de petróleo é formado, então, por moléculas apolares. E quem são os solventes polares que nós conhecemos aí na prática? Água é um solvente polar, acetona, o próprio álcool, né, etanol, também é polar. Então, no nosso dia a dia, essas substâncias que eu percebo que se misturam com a água, que é um solvente polar, então, são substâncias formadas por moléculas polares. Tudo bem, pessoal?
Sim. Muito bem. Forças intermoleculares. Vamos ver, então, as forças intermoleculares. O que acontece, então, lá nas moléculas? Nós percebemos que as substâncias existem, as substâncias moleculares, nos 3 estados físicos. Podem existir no estado sólido, podem existir no estado líquido e podem existir no estado gasoso. O que faz com que as moléculas fiquem, então, presas umas nas outras? O que faz com que as moléculas, então, formem aquele estado de agregação sólido, onde elas ficam presas umas nas outras? E o que faz com que essas moléculas comecem a se afastar, a ter mobilidade e conseguir, então, passar para estado líquido ou estado gasoso? Essa coesão entre as moléculas, ela é explicada por algum tipo de força de atração entre essas moléculas. O que explica o estado físico das substâncias, então, é justamente as forças de atração que acontecem entre as moléculas. Quanto mais intensas, quanto mais fortes, né, forem essas forças de atração, maior a tendência das moléculas ficarem agrupadas, coesas, e você verificar o estado sólido. Se essas forças de atração entre as moléculas começam a ficar mais fracas, essas moléculas começam a se soltar umas das outras. E então, você tendo a capacidade das moléculas se soltarem e ficarem deslizando umas sobre as outras, isso vai originar para você o estado líquido. E se essas forças de atração entre as moléculas forem muito fracas, essas moléculas então conseguem escapar uma das outras, da ação das outras, né? E elas conseguem ter uma mobilidade grande e você vai ter o estado gasoso. Essas forças intermoleculares, forças que acontecem de atração entre as moléculas, foram estudadas e propostas por um holandês aí chamado Van der Waals. Está aqui o nosso amiguinho Van der Waals. Então, elas recebem o nome de forças de Van der Waals, ou interações de Van der Waals. E essas forças de atração entre as moléculas é que vão determinar o estado físico das substâncias. Bom, as forças de atração intermolecular, as forças de atração entre as moléculas, podem acontecer de 3 maneiras. Existem 3 tipos de forças de atração, de forças, né, de Van der Waals. As mais comuns que nós vamos ver dessas 3, então, uma é chamada ali de polo instantâneo, de polo induzido, é o primeiro tipo de força de atração intermolecular. O segundo tipo de força de atração intermolecular é do tipo dipolo-dipolo. E o terceiro tipo de força de atração intermolecular é chamado de ligação de hidrogênio. Então, nós temos esses 3 tipos de forças de atração que as moléculas experimentam e que justificam, então, o estado físico das substâncias e também as suas propriedades físicas. Vamos ver como é que isso acontece, então. O primeiro tipo de força de atração intermolecular entre moléculas vai ser do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Quando que vai acontecer esse tipo de força de atração? Quando você tiver uma molécula apolar. Quando a sua molécula é apolar, o tipo de força que vai aparecer de atração entre elas vai ser esse tipo de dipolo instantâneo, dipolo induzido. E quando que eu sei que uma molécula é apolar? Vamos lembrar da aula passada. Essa molécula vai ser apolar se ela não tiver polos, se ela não tiver uma extremidade, uma ponta que tenha polaridade. Se ela não tiver uma ponta de polo negativo, com elétrons concentrados, e outras pontas com polos positivos, onde os elétrons ficaram mais afastados. Como que eu sei de forma prática se uma molécula é apolar? Quando ela é simétrica, ou seja,
todas as pontas da molécula são iguais. Ela sendo simétrica, será apolar. Então, vejam alguns exemplos, né? Os gases nobres, que são formados por átomos, moléculas monoatômicas, na verdade, né? Que são gases, né? Formados por átomos, têm essa característica de ser apolar. Os gases diatômicos, por exemplo, H2, N2, O2, I2, BR2, CO2, também aqui não vai ser monoatômico, já vai ter 3 átomos, né? CH4, esses caras também são moléculas apolares. São moléculas que são simétricas. E como são apolares, não há formação de polos. Não há formação de um polo positivo ou de um polo negativo. Por quê? Porque a nuvem eletrônica está muito bem distribuída nesses átomos. A nuvem eletrônica fica bem distribuída e não se concentra em nenhuma extremidade. Não há formação de polo positivo ou polo negativo. Então, só para a gente relembrar, vou tirar aqui e mostrar na tela, para que vocês enxerguem melhor. Estão lembrados aqui da molécula de CH4? Dá para ver aí, pessoal? Dá. Então, molécula de CH4. Ela é simétrica, não é? Simétrica. Não há formação de nenhum polo, positivo ou negativo. Essa molécula é apolar. O tipo de força que vai atuar nessa molécula, então, é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Outra molécula que é apolar, como eu mostrei para vocês lá na nossa última aula, molécula de H2, molécula de Cl2, molécula de F2, esse tipo de molécula. Os átomos são iguais entre si, não há formação de polo positivo ou negativo, as nuvens eletrônicas não são atraídas mais para perto de nenhum deles, molécula simétrica, portanto, é uma molécula apolar. Sempre que eu tenho, então, uma molécula que seja simétrica, ela vai ser uma molécula apolar. Voltando lá na nossa apostilinha, deixa eu ampliar aqui. Então tá lá. Bom, se a nossa molécula é apolar, não se formam polos positivos nem polos negativos. As nuvens eletrônicas não são atraídas para nenhum dos átomos com mais intensidade. Mas o que acontece, pessoal? Veja no caso daquela molécula que eu peguei para vocês aqui, do H2. Né? Essa molécula do H2 faz uma ligação covalente entre si. Eu tenho o núcleo dos átomos, hidrogênio, e os elétrons na região da eletrosfera. Houve, então, uma ligação, um compartilhamento desses elétrons, e a nuvem eletrônica fica bem distribuída na nossa molécula. Ela é apolar, não formou polo nenhum. Mas o que acontece? Esses elétrons que estão girando nos dois átomos, que estão ligados aqui, eles podem sofrer atração também, um pelo núcleo do outro átomo. Então, o elétron que está neste hidrogênio, ele pode sofrer uma atração em algum instante pelo átomo do outro hidrogênio. E quando isso acontece, em algum instante, ocorre uma polarização fraca, mas acontece na molécula. Em algum instante, os elétrons eles estão girando com uma certa liberdade. Em algum instante, esses elétrons podem ficar mais perto de um dos átomos do que do outro. Quando isso acontece, um dos lados adquire uma carga elétrica negativa, forma um polo negativo. E o outro, que ficou com os elétrons mais afastados num dado instante, forma um polo positivo. Então, a molécula sofre uma pequena polarização em um dado instante. Então, é uma polarização instantânea.
Uma vez que uma molécula dessas forma um polo positivo e negativo, a outra que está do lado sofre uma indução. O que é essa indução? A molécula polarizada instantaneamente vai induzir a polarização de outra. Então, tem uma outra molécula de H2 aqui. Quando uma se aproxima da outra, esta sofre uma polarização instantânea, forma um dipolo instantâneo, polo positivo e negativo, e quando se aproxima da outra, ela induz a polarização na outra molécula, que também vai formar um dipolo. Quando isso acontece, então, eu vou ter uma molécula com polo negativo e outra com polo positivo, que aconteceu de maneira instantânea e induzida. E esses polos opostos, polo positivo e polo negativo, vão sofrer uma força de atração elétrica. Esta, então, é a força de atração do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Isso vai acontecer com as moléculas que são apolares. Essa força de atração também recebe o nome de forças de dispersão de London, ou forças de London. Então, moléculas apolares vão experimentar um tipo de atração, um tipo de força de atração intermolecular, que nós chamamos de dipolo instantâneo, dipolo induzido, também chamado de forças de London. E isso explica por que temos muitas substâncias formadas por moléculas apolares e que existem no estado sólido, por exemplo, ou no estado líquido. Elas ficam bem agregadas. São essas forças de atração que explicam, então, a existência de substâncias aí no estado sólido e líquido com moléculas apolares. Tudo bem, pessoal? Uma coisa, quando é negativo e quando é positivo. Quando é positivo, eles têm uma certa... ficam longe de um do outro? Forma um dipolo. Esse dipolo significa que a molécula fica com um lado com carga positiva e outro lado com carga negativa. Aí juntando os dois dá o dipolo induzido. Nesse caso, é o dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é uma força que aparece quando as moléculas são apolares. Tudo bem? Pessoal, segundo tipo de força de atração entre as moléculas, é chamada de interação dipolo-dipolo. Nesse caso, ela vai aparecer em moléculas que são polares. Quando as moléculas são polares, essas moléculas possuem já uma polaridade permanente. Elas têm um polo positivo e um polo negativo que são permanentes, não existe indução. Um exemplo que eu posso mostrar aqui para vocês seria como essa molécula que ele colocou aí, HCl. Então tá aí o HCl. Vou tirar aqui da projeção para poder enxergar melhor o... Aqui. Então, molécula de HCl, eu tenho um hidrogênio ligado ao cloro. Cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele vai puxar os elétrons mais para perto dele. Eu vou ter a formação, então, de um dipolo permanente, onde do lado do cloro se forma uma carga elétrica parcial negativa e do lado do hidrogênio uma carga elétrica parcial positiva. Isto é um dipolo permanente. Essa molécula de HCl, então, ela funciona como se fosse um pequeno ímã, com um polo negativo e um polo positivo. A outra molécula de HCl que se aproxima dela, também com um polo negativo e um polo positivo, vai experimentar uma força de atração. Polo negativo
lado do cloro, com o polo positivo, lado do hidrogênio. Essa força de atração elétrica que vai aparecer entre essas duas moléculas é chamada, então, de dipolo-dipolo. E é uma força de atração mais intensa, mais forte do que aquela que acontece nas moléculas apolares, que é o caso do dipolo instantâneo e dipolo induzido. Vou voltar ali para vocês verem, lá na apostilinha, como é que isso se forma. São moléculas apolares que se ligam. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então tá aqui. Estão vendo o esqueminha aqui, pessoal? Do HCl? Sim, professor. Então vejam, eu tenho uma molécula aqui de HCl. Vejam que a nuvem eletrônica foi atraída mais para perto do cloro, porque ele é mais eletronegativo. Formou-se uma carga elétrica, um polo negativo, do lado do cloro. E do lado do hidrogênio, formou uma carga elétrica positiva, um polo positivo. Percebam, então, que o polo negativo, que está no cloro, sofre uma força de atração pelo polo positivo, que está no hidrogênio. Da mesma forma que acontece nas outras pontas. E cada molécula de HCl vai sofrer uma força de atração por outra, por outra, por outra, por outra, através dos polos que são diferentes. Polo positivo com polo negativo. Polo negativo com polo positivo. Polo positivo com polo negativo. Essas forças de atração, então, são chamadas de forças do tipo dipolo-dipolo, também chamadas de dipolo permanente, e vão acontecer em moléculas que são polares. Quando que uma molécula é polar? Lembre-se, quando ela for assimétrica, quando ela tiver uma ponta diferente da outra. Em uma das pontas onde eu tenho o átomo mais eletronegativo, vai puxar os elétrons mais para perto dele. Ali eu vou formar um polo negativo. E as outras pontas, onde os elétrons ficaram mais longe, mais afastados, vai formar um polo positivo. Então eu tenho aí uma molécula polar e o tipo de força que ela vai experimentar entre elas, entre as outras, é uma atração do tipo dipolo-dipolo. Força de atração intermolecular do tipo dipolo-dipolo. Até aqui tudo bem, pessoal? Turma, tem agora o terceiro tipo de força intermolecular, que é chamada de ligação de hidrogênio. Esse tipo de força é a mais intensa, é a mais forte. E ela vai acontecer sempre que eu tiver uma situação onde eu tenho os 3 átomos dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica ligados ao hidrogênio. Então, sempre que eu tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados diretamente ao hidrogênio, eu vou ter a ação dessas ligações de hidrogênio. Como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui da molécula de água. Então, ele mostrou para nós aqui a nossa molécula de água. Estão vendo ela aqui, ó? Nossa molécula de água tem oxigênio ligado aos hidrogênios. Oxigênio ligado aos hidrogênios. Muito bem. Vou representar a molécula de água para vocês aqui nas minhas bolinhas, para vocês verem como que isso vai acontecer. Vocês lembram que a molécula de água, H2O, eu tenho um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Concordam? Repare que o meu oxigênio, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. 2 pares de elétrons que estão disponíveis aqui, livres. O que acontece, então, nessa molécula de água? O oxigênio, ligado ao hidrogênio, o oxigênio é tão eletronegativo
que ele vai puxar os elétrons da ligação com o hidrogênio tão mais para perto dele que quase que ele arranca esse elétron da ligação. Então, do lado do oxigênio, eu vou formar um polo negativo muito forte. E do lado do hidrogênio, eu vou formar um polo positivo também muito forte. É como se eu tivesse um ímã onde os polos norte e polo sul fossem muito fortes, muito intensos. Um ímã muito forte. Isso acontece por quê? Quando eu tenho o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. A polarização, nesse caso, é muito intensa. Além disso, o oxigênio ainda tem 2 pares de elétrons livres, 2 pares de elétrons não ligantes. E já é uma carga elétrica negativa muito forte, muito intensa na região do oxigênio. O que acontece, então, se uma outra molécula de água se aproxima lá da nossa molécula de água? Pegando 2 moléculas de água, eu vou ter a seguinte situação. Deixa eu montar ela aqui para vocês, para verem. Bonito. Para vocês verem como é que isso acontece. Aqui minha bolinha. 2 pares de elétrons não ligantes. Um aqui e um aqui. Tá lá, pessoal. Tenho 2 moléculas de água aqui, né? O que vai acontecer, então? O polo negativo, que está aqui o oxigênio, com o par de elétrons não ligantes que ele tem aqui, vai sofrer uma força de atração pelo polo positivo, onde está o hidrogênio, da outra molécula de água. Essa atração é muito forte, é muito intensa, porque a polarização que acontece nessas moléculas é muito intensa. Então, essa força de atração entre o hidrogênio de uma das moléculas com o par de elétrons da outra, o par de elétrons livres, essa força de atração é muito intensa, é muito forte. E ela é tão forte que quase que acontece uma ligação química mesmo entre eles, uma ligação covalente. Por isso nós chamamos essa força intermolecular de ligação de hidrogênio. Pode aparecer na literatura os caras chamando esse tipo de força de ponte de hidrogênio. Antigamente se falava ponte de hidrogênio, mas hoje o nome correto é ligação de hidrogênio. Vou voltar lá para vocês, para a gente entender direitinho essa ligação de hidrogênio, que é muito importante. Essa ligação de hidrogênio, então, sempre vai acontecer quando eu tiver essa condição. A ligação do flúor, do oxigênio e do nitrogênio diretamente com o hidrogênio. Então, vejam aqui alguns exemplos. HF, flúor ligado ao hidrogênio diretamente. H2O, oxigênio ligado ao hidrogênio diretamente. NH3, nitrogênio ligado ao hidrogênio. Os 3 elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica, flúor, oxigênio, nitrogênio, quando eles estiverem ligados diretamente ao hidrogênio, eu vou ter essa polarização muito forte e o tipo de força de atração intermolecular vai ser chamado de ligação de hidrogênio. Aqui, pessoal, tem umas conexões para vocês terem uma ideia. Já viram aquela situação lá daqueles bichinhos, daqueles insetos que conseguem andar sobre a água? Já viram isso? Por que o inseto consegue andar, né, sobre a superfície da água? Porque na água eu tenho, nas moléculas de água, as forças de atração do tipo ligação de hidrogênio são tão fortes, mas tão fortes entre si, que fazem com que a água tenha uma tensão superficial muito elevada. O que é essa tensão superficial?
seriam as forças que atuam na superfície da água que fazem com que essas moléculas fiquem muito presas umas nas outras, fazendo com que aquela superfície da água seja difícil de você romper, de você afastar as moléculas umas das outras. Você pode não perceber isso no seu dia a dia, porque você consegue mergulhar sua mão na água de maneira simples, né? Não tem problema nenhum. Agora, se você pular de 50 metros de altura de barriga na água, você vai experimentar a tensão superficial muito grande que ela tem. Concorda ou não? Sim, eu já vi isso no desenho. O impacto vai ser semelhante a você dar de barriga no chão. A tensão superficial da água, então, é o que permite com que o seu bichinho lá, o seu inseto, consiga se equilibrar e andar na água, porque as patinhas dele, elas têm uma estrutura que faz com que consigam não romper essa superfície da água e fazer com que eles afundem. Então, tensão superficial está associada justamente às forças de atração que eu tenho lá nas moléculas do meu líquido, né? Existem substâncias que provocam uma diminuição da tensão superficial da água. Essas substâncias são chamadas de tensoativos ou surfactantes. Que substâncias são essas? Detergentes, sabões. Detergentes e sabões têm a ação de diminuir a tensão superficial da água. Então, eles fazem com que as forças de atração entre as moléculas de água sejam diminuídas. Aquelas ligações de hidrogênio são amenizadas e os detergentes e sabões, que são chamados de tensoativos ou surfactantes, fazem com que a tensão superficial da água diminua. Tudo bem, pessoal? Só para retomar. Ligação de hidrogênio é água que tem a ligação da água com qualquer outro produto, qualquer outra molécula, a ligação forte. O dipolo é quando tem duas moléculas polares, que uma liga a outra, vai Exato. formar uma grade. E Sim. a ligação de dipolo induzido é quando são duas moléculas iguais, só que são fracas. Então, você concluiu que as forças de interação, que são mais fracas, né, menos intensas, são do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo e dipolo induzido, que aparecem em moléculas que são apolares, é a mais fraca. O segundo tipo de força aparece em moléculas que são polares, né, moléculas que são assimétricas, que têm polaridade, e elas são chamadas de forças do tipo dipolo-dipolo. E o terceiro tipo de força, que é a mais intensa, mais forte, vai aparecer em moléculas, claro, que são polares, mas que tem uma situação especial, onde elas têm o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio ligados diretamente ao hidrogênio. Esse tipo de força de atração é chamada de ligação de hidrogênio e é a mais forte das três. Tudo bem? Tudo, que uma liga a outra, né, professor? Que uma, aí uma fica ligando a outra. Uma molécula vai sentir força de atração pela outra. Quanto mais forte, quanto mais intensa for essas forças de atração entre as moléculas, mais presas ficam as moléculas umas nas outras. Maior o estado de agregação. Então, aí você vai ter um estado sólido. Se essas forças de atração entre as moléculas forem mais fracas, forem enfraquecendo, as moléculas começam a poder se soltar. Elas começam a poder ficar rolando umas nas outras, deslizando. Então, se elas deslizam umas nas outras, eu já tenho estado líquido. E se essas forças de atração entre as moléculas forem muito fracas, as moléculas começam a escapar, podem escapar uma das outras, e eu tenho o estado gasoso. Reparem, pessoal, qual é a consequência disso? As mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico vão acontecer quando? Quando você começar a fornecer energia para as moléculas e elas conseguirem um grau de agitação cada vez maior.
Se você começa a fornecer calor para as moléculas, elas começam a vibrar, começam a se agitar. E essa agitação gera uma energia que pode ir rompendo as forças de atração. E aí eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso. Então, as mudanças de estado físico acontecem porque as moléculas estão rompendo as forças de atração intermolecular. Estão superando, né, as forças de atração intermolecular. Então, vejam aqui, o aumento da intensidade das forças intermoleculares. A mais fraca, dipolo instantâneo, dipolo induzido, que acontece nas moléculas apolares. Depois eu tenho a intermediária, dipolo-dipolo, que acontece nas moléculas polares. E, finalmente, a mais intensa, né? Ligações de hidrogênio, que acontecem nas moléculas que têm oxigênio, nitrogênio ou flúor ligados diretamente ao hidrogênio. Então, aqui tem mostra para nós, né, uma molécula de HCl. Essa molécula é polar. O tipo de força de atração entre as moléculas é do tipo dipolo-dipolo. Essa força aqui, então, que tem entre essas duas moléculas, se eu fornecer energia na forma de calor suficiente para elas, as moléculas conseguem começar a escapar umas das outras, a romper essas forças de atração entre elas. Então, eu vou ter a mudança de estado físico, né? Passagem do estado físico, por exemplo, de líquido para gasoso. Tudo bem, pessoal? De acordo com o ser molecular, pode ser líquido, gasoso ou sólido. O estado físico das substâncias, ele é explicado por causa dos tipos de forças intermoleculares que atuam na molécula. Quanto mais fortes as forças intermoleculares, maior a tendência da substância existir no estado sólido. Quanto mais fracas as forças de atração entre as moléculas, maior a tendência da substância existir no estado gasoso. Tudo bem? Tudo, agradeço. Olha, pessoal, só para a gente organizar as ideias aqui, então vejam, está colocado aqui, elabore, né, um mapa conceitual para sistematizar o conteúdo estudado sobre as forças intermoleculares. Para isso, utilize os conceitos-chave. Então, vocês peguem lá no caderninho e relacionem, né, os conceitos que nós temos aqui. Molécula, essa molécula pode ser apolar ou polar. Sendo molécula apolar, ela vai experimentar um tipo de força de atração dipolo instantâneo e dipolo induzido. Se a molécula for polar, ela pode, então, experimentar dois tipos de força de atração, que são mais fortes. Dipolo-dipolo, quando eu tenho a molécula polar, simplesmente, uma molécula que é assimétrica, e o tipo especial, que é a ligação de hidrogênio, que é a mais forte. No tipo dipolo-dipolo, a sua molécula não vai ter hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. É uma molécula polar, mas não tem essa condição. Agora, se a sua molécula polar tiver hidrogênio ligado diretamente ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, você então está lidando com as forças do tipo ligação de hidrogênio, que são as mais intensas. Tudo bem, turma? Tudo. Olha, tem divertimento aqui para vocês, ó, atividades, aí na página 55 para vocês fazerem. Página 56 também, algumas atividades. E depois aqui na página 57 um texto de leitura aí para vocês responderem esse item A e esse item B. Tranquilo, turma? Tranquilo. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Muito bem. Bom, por hoje é só então. Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, professora. Até. Tchau, tchau. Dia. Até mais. Professor. Tchau, tchau.